E olha só, depois de 8 meses seguidos em patamares acima de US$ 1 bilhão mensal em receita, as exportações de carne bovina recuaram em novembro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos. E para comentar um pouco sobre esse desempenho e fazer um apanhado para a gente sobre o mercado de carne bovina em 2022, eu converso agora ao vivo com a analista do mercado da Scott Consultoria, Jéssica Olivier. Oi, Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Agronoite. Boa noite, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Bom, Jéssica, nós temos alguns assuntos para entrar então, mas vamos falar um pouquinho sobre esse resultado recém-divulgado. Então, segundo a Abrafrigo, a entrada de divisas, agora em novembro, ficou ali na casa dos US$ 872 milhões. Já dá para apontar alguma justificativa para esse resultado inferior aos 8 meses anteriores? Sim, a gente tem uma justificativa e era algo que nós da Scott Consultoria já vínhamos falando há algum tempo. As compras chinesas deram uma recuada agora em novembro na questão de carne bovina in natura. Esse recuo totalizou aí em volume quase 30% na comparação mensal. Então, a China veio com o pé mais fora das compras aí nesse mês por conta do feriado do Ano Novo Chinês, né, que a gente tem a janela de compras já passando, a questão também da situação de Covid-19 por lá apertando um pouco, então a gente tem as restrições relativamente um pouco piores aí ao longo desse mês de novembro, então também deu uma atrapalhada, e a desvalorização também do yuan atrapalhou nesses últimos 2 meses aí a questão de embarques lá para o nosso país chinês. Bom, apesar desse resultado, então, de novembro, as entidades representativas do setor apontam que, no acumulado do ano, as exportações totais de carne bovina já cresceram 44% em relação ao mesmo período ali de 2021. E, em volume, o crescimento foi de quase 26%. Esse resultado, esse balanço, pelo menos esse apanhado até novembro, está dentro do previsto ou supera as expectativas do mercado até então? A gente tinha expectativas positivas para 2022 como um todo, principalmente na questão de exportação de carne bovina, mas realmente superou as expectativas. Esses números vieram muito bons. A China veio comprando bastante, a gente teve praticamente todos os meses de 2022, quando comparado com seus pares em anos anteriores, quase todos eles foram recordes. As exceções foram apenas maio e julho, que não foram recordes em relação aos seus pares. E agosto a gente teve como melhor de toda a série histórica, com 203 mil toneladas embarcadas em um único mês apenas. Então, realmente, essas exportações vieram muito fortes. E aí, já pensando em 2023, pode ser que a gente tenha um volume relativamente menor, há uma expectativa de compras menores por parte da China, devido à recuperação aí do seu plantel de suínos, principalmente. Então, isso vem já sendo pautado aí. Mas, entretanto, pensando que a China vai comprar um pouquinho menos, ainda são patamares muito altos, porque a gente veio de 3 anos aí de aumentos consecutivos na importação de proteínas de origem animal pela China, né? Então, mesmo com esse recuo, a gente deve esperar um resultado bastante positivo, talvez não tão bom quanto 2022, mas ainda assim bom pensando num panorama geral. Bom, você está falando aí sobre a China. Como nós sabemos, em 2021, a China embargou a carne brasileira. Aí, em 2022, o preço do boi gordo, segundo vários analistas, oscilou bastante. Como você avalia os reflexos ainda desse embargo para o mercado brasileiro? Já houve tempo para o mercado voltar a se recuperar, entrar nos trilhos de novo? Em 2021 a gente teve 2 casos atípicos de encefalopatia espongiforme bovina, e isso gerou a paralisação de compras da China, né, no acordo bilateral. Então, o Brasil mesmo embargou essas exportações. O que aconteceu? Em 15 de dezembro, nós tivemos a volta das compras chinesas, né, já tem praticamente aí um ano, hoje dia 6. Com essa volta da China, o apetite de compras das indústrias frigoríficas aumentou exponencialmente. A arroba saiu de R$ 260, R$ 250 e foi a R$ 340, pensando em São Paulo, né, como referência. E, a partir daí, a arroba ficou nesses patamares em janeiro, fevereiro, março de 2022. E de lá para cá
veio recuando. Então, quem conseguiu segurar seus bovinos terminados naquela época, conseguiu vender bem. Entretanto, a gente viu que muitos pecuaristas não tiveram essa mesma sorte, vamos dizer assim, né? E acabaram vendendo seu boi a preço de arrobas muito mais baixos do que permitiam aí, e acabaram fechando no vermelho. Já É, agora, em 2022, a gente viu esses preços trabalhando um pouco mais compassados, a gente viu uma entre-safra típica, preços um pouco mais baixos, e pensando num cenário de custo de produção muito alto, isso acabou atrapalhando. a China, então, ela segue sendo um importante parceiro e um principal destino das nossas exportações, né? Mas em Sim. 2020 e em 2022, quais países também se mantiveram nessa lista de principais destinos da nossa carne, hein? A China ela tem um peso muito importante. A questão de participação em volume está girando em torno de 60 a 65%. Eu não vou lembrar o número de cabeça agora, mas isso da carne bovina in natura, né? A participação dela em volume. Outros países que também são importantes, mas não vão ter esse mesmo peso, por exemplo, os Estados Unidos, questão de países do Oriente Médio, como Emirados Árabes, Holanda acaba importando um pouquinho também da gente, a Itália também tem um certo peso, mas todos eles não vão dar questão de 20% aí do restante que é exportado por nós. Muito bem, então, fora isso, com a virada do ano já batendo aí a nossa porta, o que a gente pode esperar para 2023 em relação ao mercado de carne bovina, principalmente no que diz respeito aí às exportações? Teremos um volume de animais abatidos suficientes para atender às demandas? De que maneira você consegue enxergar 2023? Olha, com certeza o número de bovinos abatidos vai suprir a demanda que a gente está projetando para 2023. A gente, agora, esse ano de 2022, foi um ano de virada no ciclo pecuário de preços. Então, a gente tem uma maior participação de fêmeas indo para o gancho, uma maior participação de fêmeas indo para abate. No primeiro semestre de 2022, comparando com 2021, foram 660 mil fêmeas a mais sendo abatidas. Então, em 2023, a gente espera, a expectativa é de que esse ciclo de preço continue nessa fase de oferta maior de fêmeas. Então, a gente vai ter mais bovinos sendo abatidos e essas fêmeas indo para o gancho vai conseguir suprir toda a demanda projetada. E isso pode gerar questão de preços aí para o mercado do boi gordo, pensando na arroba do bovino terminado, em preços um pouco mais frouxos, não atingindo esses patamares, por exemplo, desses R$ 340 que eu falei há pouco, quando a China voltou suas compras no início desse ano de 2022. Exatamente sobre isso que eu ia comentar com você agora. Então, no caso do boi gordo, alguns analistas de bancos prevêem a redução dos preços pagos para a arroba e também da carne bovina no atacado. Então, você tem uma análise que segue também nessa linha, né? Exatamente. Pensando já na carne bovina, com essa maior oferta aí de bovinos terminados e maior número de abates, com certeza o preço deve dar uma recuada. O que a gente tem que levar em consideração é a questão da margem, né? O pessoal no atacado tem segurado um pouco as pontas para ver se consegue vender a preços melhores e recuperar margens perdidas em meses passados. Então, isso tem que ficar no radar aí, que a gente pode não ver recuos tão expressivos no varejo de carne bovina. Muito bem, então, Jéssica Olivier, analista de mercado da Scott Consultoria, a gente conseguiu então fazer um apanhado aqui de 2022, demos uma pincelada em alguns assuntos e já um pouquinho de perspectivas para 2023. Obrigado por ter tirado um tempinho da sua noite para nos atender aqui, para conversar com a gente e com os nossos produtores rurais. Tenha uma ótima noite, viu? Uma ótima noite para vocês também, sempre um prazer estar por aqui.